Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus amores e amoras. Vai depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Cadê meu celular? Eu vou ligar para 180. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você sabe tudo. Hoje nós iremos falar sobre um assunto delicado e muito importante, a violência doméstica e o aumento de casos durante o isolamento social provocado pelo Covid-19. O cachorro ia apontando pra você, eu grito Pex! Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar. Primeiro, precisamos entender que a misoginia é a causa principal da violência contra as mulheres. E, para os que não sabem, misoginia é o ódio, desprezo ou preconceito contra mulheres ou meninas. A misoginia pode ser manifestada de várias maneiras, incluindo hostilidade, ideias de privilégio masculino, a depreciação das mulheres, violência contra as mulheres e objetificação sexual. A misoginia é um aspecto central do preconceito sexista e ideológico e, como tal, é uma base importante para a opressão de mulheres em sociedades dominadas pelo homem. A misoginia ela é manifestada em várias formas diferentes, de piadas, pornografia e violência ao autodesprezo que as mulheres são ensinadas a sentir pelos seus corpos. A misoginia funciona como uma ideologia ou sistema de crença que tem acompanhado o patriarcado, ou sociedade dominada pelo homem, por milhares de anos e continua colocando mulheres em posições subordinadas com acesso limitado ao poder e tomada de decisões. E, como consequência da misoginia, teremos a violência doméstica e o feminicídio. Feminicídio é o assassinato proposital de mulheres somente por serem mulheres, crime de ódio contra indivíduos do sexo feminino, definido também por agressões verbais, físicas e psicológicas. O impacto da epidemia é muito sério para as mulheres. Você pensa que chegando em casa você vai estar segura do Covid-19 e dos perigos que a rua esconde? Porém, o aumento dos registros de casos de violência domésticas que vitimiza mulheres, crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiências são alarmantes. De acordo com o Instituto GELE 10/7, a situação socioeconômica de mulheres negras é muito mais precarizada, uma vez que essas mulheres ocupam mais empregos informais ou trabalham como domésticas. Com a chegada da pandemia, essas mulheres são as primeiras a perderem os seus sustentos, o que as coloca em total submissão aos agressores, em isolamento nas suas casas. Portanto, essa é uma dura realidade a qual promove uma estatística cruel de desigualdade em todos os níveis. Diante disso, é imprescindível que auxílios emergenciais cheguem mais urgentemente a essas mulheres. Os casos de feminicídio em Alagoas são muitos, por isso a OAB solicitou ao Tribunal de Justiça do Estado que os juízes prorrogassem medidas protetivas de urgência às mulheres em situação de violência doméstica. Violência doméstica, de uma maneira geral, pode ser definida como toda ação ou omissão que prejudique a integridade física e ou psicológica de um ou mais membros da família, praticado fora ou dentro de casa por qualquer integrante também da família. Os dados apresentados pelo site oficial do governo mostram que, em 2019, de cada 10 vítimas de feminicídio, 7 foram mortas em seus lares. Nesse sentido, os governos devem adotar medidas urgentes e eficazes para garantir a integridade física e psicológica dessas vítimas, resguardando por sua obrigação os direitos humanos, pois, assim como é dever do Estado proteger a população da pandemia de Covid-19, é dever do mesmo assegurar a integridade física e psicológica das suas cidadãs, principalmente durante o período de quarentena. Por conta da pandemia da Covid-19, as mulheres que forem vítimas de ameaça ou agressão verbal podem registrar o boletim de ocorrência pela internet, por meio da Delegacia Interativa da Polícia Civil. Para isso, basta acessar o endereço na internet ou entrar no site da Polícia Civil e clicar no link de acesso à Delegacia Interativa. Porém, nos casos de estupro ou agressão física, a vítima deve comparecer à delegacia para pegar a requisição do exame de corpo de delito, que é realizada pelo Instituto Médico Legal, o IML.
antes que os vestígios desapareçam. Isso é muito importante. Também é importante lembrar que os serviços essenciais não estão parados, como saúde, polícia militar e polícia civil. As vítimas podem procurar uma delegacia da mulher. A orientação de não procurar serviços de saúde em casos simples não se aplica a casos de violência sexual e agressões físicas. A rede de atenção às vítimas de violência sexual está pronta para receber a vítima no Hospital da Mulher, em Maceió. O Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos da Mulher, o NUDEM, também continua atendendo as mulheres em horários comercial por meio do telefone WhatsApp, que é esse 98833-2914, e através do e-mail. A Delegacia de Defesa da Mulher também estão abertas para receber vítimas de violência doméstica que desejem solicitar à Justiça medidas protetivas de urgência, ou seja, afastamento do agressor do lar ou a proibição de aproximação. Em Alagoas existem 3 delegacias especializadas de defesa da mulher, sendo 2 em Maceió e 1 em Arapiraca. A denúncia de violência doméstica e ou familiar também pode ser realizada de forma anônima pelo Disque 180 ou ligando para o 190 da Polícia Militar. Em combate à violência doméstica, durante a pandemia, a ONU recomenda declarar abrigos para as vítimas de violência de gênero como serviços essenciais, criar maneiras seguras para as mulheres procurarem apoio sem alertar seus agressores, evitar libertar prisioneiros condenados por violência contra mulheres, ampliar campanha de conscientização pública, principalmente as voltadas para homens e meninos. Às vezes é difícil obter uma estimativa correta de casos porque as mulheres têm medo de falar, ainda mais confinadas com seus potenciais agressores. A orientação é que as mulheres e meninas não deixem de procurar ajuda. Os vizinhos e a sociedade podem ter um papel fundamental, já que elas estão com medo de sair de casas e podem não conseguir ligar. E por que elas não denunciam? Muita gente se pergunta como pode uma mulher ser espancada e não denunciar. E eu te digo, são vários os motivos pelos quais elas acabam não denunciando. Dentre os motivos, podemos citar o medo. Muitas mulheres são desacreditadas, chamadas de louca. Então, elas pensam, mas será que vão acreditar em mim? A dependência financeira. Muitos agressores mexem profundamente com a autoestima da vítima e faz ela acreditar que não é capaz, que sem ele ela morrerá de fome, que ele estar com ela é uma dádiva, que ela deveria agradecer por ele suportá-la. Também a dependência emocional. A vítima, ela acredita que o agressor irá mudar, já que aquela foi uma relação de amor em um determinado momento, e entender e aceitar o contrário é doloroso e difícil. A negação é o primeiro passo da vítima que não denuncia. Afinal, ela se apaixonou por um homem que inicialmente a tratava bem. Ela acredita nas juras e nas promessas de mudanças. O julgamento da sociedade. Muitos dizem para a vítima, paciência. Isso é a bebida, problemas no trabalho. Aguente que isso vai passar, mas isso não vai passar. A imposição também da religião. É seu marido e você tem que permanecer ao lado dele até a morte. Muitas religiões dizem isso. O local de denúncia também faz com que a vítima desista, pois ainda tem os que dizem foi só uma briga tola, você vai deixar seu marido, pai dos seus filhos, por uma briga à toa. Nos casos de estupro, perguntam para a vítima com que roupa ela estava, o horário e o local que ela estava, como se isso fosse justificativa. Isso é você culpar a vítima e não o agressor. Outro motivo também é a guarda dos filhos. Muitas mulheres sentem medo e são ameaçadas pelos seus companheiros que usam os filhos para intimidá-las. A vítima se envergonha de sofrer esse tipo de crime. Admitir para a sociedade ou mesmo para a sua família que seu companheiro, pai dos seus filhos, é um agressor é muito difícil. Principalmente em casos em que o homem tem um comportamento totalmente diferente em convívio social. Daí a palavra dela é colocada em questionamento. Será que ela está falando a verdade? Ele é um homem tão bom, ela é que é louca. Elas não denunciam porque são apontadas, porque elas são julgadas. Acredite, ainda tem gente que diz que a mulher deve ter apanhado porque fez algo para merecer, porque traiu, ou qualquer justificativa que tira do agressor e a coloca para a vítima.
tira a culpa do agressor e coloca para a vítima. Todos esses fatores contribuem para que muitas mulheres levem anos para denunciar, ou mesmo para nunca denunciar. São taxadas como loucas e culpadas pelas agressões que sofrem. Vamos falar agora sobre igualdade de direitos. Porque, quando peço igualdade de direitos, você entende que quero ser tratada como um homem. Igualdade de direitos é, por exemplo, ganhar o mesmo salário quando um homem e uma mulher ocupam o mesmo cargo com as mesmas funções, pois muitos empresários ainda pagam um salário menor pelo simples fato do cargo ser ocupado por uma mulher. É ter os mesmos direitos e não ser considerado inferior ou incapaz por ser mulher. Que voz nenhuma de mulher seja calada. Que nós possamos terminar os nossos relacionamentos sem com isso perder a vida. Possamos criar nossos filhos sem a maternidade romantizada. Que possamos escolher ser solteira, não ter filho, sem que a sociedade nos taxe de incompleta. Pelo direito de caminhar livremente pelas ruas sem o medo que nos acompanha, que é o medo de ser estuprada. Que os homens das nossas famílias não sejam os que nos fazem conhecer o inferno através do abuso físico, sexual e verbal. Pelos homens que hoje mandam felicitações pelo 8 de março, deixem de hipocrisia e lute pela mudança, nem que ela seja uma mudança pessoal pelo fim do machismo que mata tantas mulheres. Não quero morrer ou ter medo pelo simples fato de ter nascido mulher. Caso vocês tenham interesse em ler um pouco mais sobre as informações que eu passei aqui, a relação das páginas da internet que eu utilizei para montar essa aula estará disponível na descrição do vídeo, bem como os números e os links necessários para denunciar a violência doméstica. É com esse alerta que eu finalizo a videoaula de hoje e agradeço a atenção de vocês. Até a próxima.